que eu quero dizer com machucar os alunos? Então, quando eu falo em machucar, lesão, do que eu estou falando? Eu estou falando de um estiramento ou uma distensão muscular. Então, eu posso, sei lá, tá dando ali na minha aula um grand battement, né? Que é aquele chute à frente alto, e de repente a minha aluna sente uma fisgada, sim? Provavelmente ali ela teve uma lesão, ela machucou a musculatura dela, por conta de esticar demais aquela musculatura. Isso pode acontecer em movimentos com explosão muscular, então um grand battement, um salto, né, que a gente dá lá no final da aula, um sautval, um grand jeté. Pode acontecer também durante o próprio exercício de alongamento da aula, né? Então a gente termina a barra, é muito comum a gente dar ali uma abertura no chão, né? Fazer ali um momento de stretching, que é onde também eu posso acabar machucando as minhas alunas. Então, ali ela pode ter um estiramento ou uma distensão. A gente chama de estiramento quando essa lesão, esse músculo, ele rasga mais perto do ventre muscular. Então, por exemplo, eu tenho o bíceps aqui, sim, esse aqui é meu bíceps, ele fica preso aqui no meu ombro e preso lá no meu cotovelo. O meio dele é o que a gente chama de ventre muscular. Quando eu rasgo essa parte aqui do ventre muscular, a gente chama de estiramento. Mas eu também posso rasgar mais para o final do músculo ou mais para o começo dele. Aí a gente chama isso de distensão muscular, sim, que é mais próximo entre a fibra muscular e o tendão. Independente se é um estiramento ou uma distensão, o tratamento vai ser basicamente bem parecido, tá? O que varia é o grau de lesão. Então, se rasgou um pouquinho, é uma lesão do tipo 1, a recuperação da bailarina ali tende a ser um pouco mais rápida e tudo mais. Se já rasgou bastante, né? Um estiramento, uma distensão de grau 3, a bailarina vai levar mais tempo para conseguir se recuperar para poder voltar para as aulas. O que eu faço, Mari, se eu estou lá na minha aula e minha bailarina falou que sentiu uma fisgada? Nunca é quente. Sim, é sempre gelado. Eu tenho que colocar gelo. Por quê? Quando a lesão ela é aguda, ela acabou de acontecer, começa a gerar um processo inflamatório naquela região. E eu preciso diminuir a temperatura daquela região para que faça vasoconstrição lá na região e diminua o processo inflamatório. Então, a gente entra com gelo. Um entorse, né? Um entorse ali na região de tornozelo durante a aula é gelo. Sempre coloque gelo. A gente tinha, né, quando eu tinha a escola de dança presencial, a gente tinha uma geladeira na escola que era realmente só para deixar gelo lá, porque sim, isso pode acontecer. E quando a gente entra com o gelo de imediato, a chance de desenvolver ali todo um edema e dor e complicar ainda mais a lesão diminui, tá? Então, sempre gelo. Outro tipo de lesão que pode acontecer também numa aula de balé, lesões de impacto. Elas não costumam ser tão agudas, tipo, eu fiz alguma coisa agora e já fez a lesão de impacto na minha bailarina. Não, elas costumam ser um pouquinho mais crônica. Então, por exemplo, eu dou sempre grand plié em segunda posição para as minhas alunas, vamos dar um exemplo. E nessa posição, dependendo ali da aluna, se eu passo a linha do meu quadril, passa a linha do joelho, a gente faz tipo um W, né? Desculpa, um M, né? Eu faço tipo um M com a minha perna, minha pelve e meu joelho, né? Ou seja, a pelve fica para baixo da direção do joelho. Quando a gente faz isso, a gente acaba colocando a articulação do quadril num posicionamento que eu posso comprimir essa região do quadril. E aí a minha aluna começa a impactar, causar impacto lá nas estruturas do quadril. Sim, ligamento, cápsula articular, cartilagem, às vezes até bursa, tá? As bolsinhas que ficam ali protegendo. Então, eu sempre preciso tomar cuidado com algumas regras que existem no balé, e elas existem não só porque fica mais bonitinho um grand plié em segunda posição, mantendo o alinhamento da pelve com o joelho, fazendo o formato de tipo um quadrado. Não é só por isso. Biomecanicamente, isso evita, né, ajuda a evitar o impacto da articulação do quadril, por exemplo, tá? Uma outra maneira de eu ter impacto de quadril também, que é a mesma posição, grand plié, que é com a pelve para baixo, desalinhado do quadril, é quando eu coloco a minha aluna para fazer um sapinho,
e eu não alinho, não peço para ela manter a pelve alinhada com o joelho. Se eu não peço esse alinhamento, as chances são dela levar o bumbum lá para trás, a pelve lá para trás, para a direção do calcanhar no sapinho, e fazer essa angulação, fazer esse M. E aí eu causo impacto no quadril da minha bailarina também. Então, percebe que são detalhes, sim? Por isso que a lesão de impacto, ela tende a acontecer com o tempo. Porque quanto mais grand plié eu dou errado para minha bailarina, quanto mais sapinho eu der errado para minha bailarina, quanto mais saltos eu der para minha bailarina e não cobrar dela um bom plié para amortecer esse impacto com o chão, mais chance de, com o tempo, ela vai impactando a estrutura articular dela e ela vai desenvolver uma lesão naquela região.